Sr. Presidente da Assembleia da República, é um privilégio tê-lo a presidir à nossa Assembleia e aos nossos trabalhos. Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, começo por felicitá-lo, Sr. Primeiro-Ministro, pela missão tão nobre que agora tem e fazer votos das maiores felicidades para Vossa Excelência e toda a sua equipa. Este será o primeiro Conselho Europeu em que Portugal, depois de 8 anos, será representado por um Primeiro-Ministro social-democrata, o que registramos com orgulho. Neste debate, para além do Acordo Europeu para a Competitividade, que consta da ordem dos trabalhos do Conselho Europeu Extraordinário dos próximos dias 17 e 18, não podemos deixar de abordar diversos assuntos da relevância da atualidade europeia. Os diagnósticos sobre a situação da Europa apontam para um cenário de múltiplas crises nos últimos tempos. A crise económica e financeira, a crise social, a crise dos refugiados, a pandemia, a inflação e a guerra na Ucrânia. É neste contexto que o Sr. Primeiro-Ministro participa neste Conselho Europeu, que terá um caderno de encargos de múltiplas ações, como referiu, múltiplas medidas e a necessidade dos 27 Estados-membros agirem em conjunto. Sabemos que os Estados-membros têm situações específicas e diferenciadas a exigir respostas adequadas. É uma certeza, Sr. Primeiro-Ministro, que em relação à guerra na Ucrânia estaremos convictamente ao lado das decisões da União Europeia e das diretrizes que adotará. A coragem do Presidente da Ucrânia, Zelensky, é o guia para não se esquecer que nesta guerra estão a ser defendidos pelo povo ucraniano contra um tirano invasor os valores fundacionais do projeto europeu. Também gostaríamos de deixar claro que a Rússia é a maior ameaça à segurança europeia. Sr. Primeiro-Ministro, ontem, na apresentação do programa de governo, foi referida a necessidade de crescimento económico para dar às pessoas melhores condições de vida, para que as pessoas tenham respostas para os problemas do seu dia-a-dia. O crescimento económico é a condição fundamental para conseguir esse objetivo e assegurar a devida justiça social. Neste Conselho Europeu, a economia é o principal assunto a par da competitividade. A sustentar o que se tem chamado um novo Acordo Europeu para a Competitividade, há um propósito vital: apoiar as empresas. Na verdade, são as empresas os grandes agentes do crescimento económico, da criação de emprego e da criação de riqueza. É por isso necessário eliminar obstáculos para que as empresas se possam expandir na Europa. Reduzir a burocracia é um leitmotiv. Esses obstáculos são identificados também em setores estratégicos, nomeadamente a energia, as finanças, as telecomunicações e o setor bancário. O mercado único representa um potencial enorme. São quase 500 milhões de consumidores. Contribuir para o aprofundamento do mercado único dos serviços e assegurar a sua livre circulação dentro da União é um propósito inscrito no programa de governo. O relatório Letta, coordenado pelo ex-ministro italiano, vai ser debatido no Conselho Europeu e propõe que se acrescente às 4 liberdades do mercado interno uma quinta, a de conhecimento e inovação. Lute por isso, Sr. Primeiro-Ministro. Há matérias que, infelizmente, continuam à espera de soluções para que existam condições de concorrência e igualdade entre parceiros. É o caso do completamento da União Económica e Monetária, com a criação do Sistema de Garantia de Depósitos. É urgente há demasiado tempo. Os fundos europeus são um fator vital para o crescimento económico e a competitividade de países como Portugal. São a alavanca que permite aos Estados-membros poderem superar-se. A verdade é que nos últimos anos o nosso país não tem estado ao nível do bom desempenho de outros países parceiros que entraram na União quase 20 anos depois. Exemplo disso é a Roménia. O quadro em que vão encontrar-se os chefes de Estado e de Governo aponta para um cenário de estagnação e inflação em alguns parceiros, como a Alemanha. O Sr. Primeiro-Ministro fez este diagnóstico ontem,
mas disse que esta realidade não nos vai intimidar. Acabei de o citar. Em que medida é conciliável aquele diagnóstico de estagnação com este espírito otimista? Senhor Primeiro-Ministro, a agenda positiva com a Turquia é um propósito. Acompanhamos-nos nisso. Acompanhamos também a ambição do novo alargamento da União Europeia à Ucrânia, à Moldávia, aos países dos Balcãs Ocidentais e à Geórgia. Esta é mais uma etapa que tem que ser conduzida com responsabilidade, mas com a certeza que no final a União Europeia ficará mais forte e segura. Este alargamento, que será seguramente um processo demorado, implicará uma nova arquitetura institucional e financeira. Vamos preparar-nos para ela, Sr. Primeiro-Ministro. O Tratado de Lisboa está longe de estar esgotado no seu potencial reformador das instituições europeias, mas há quem entenda, nos meandros da política europeia, que o novo alargamento implica uma nova revisão dos tratados. Qual é a posição do governo português? Senhor Primeiro-Ministro, não fugimos a temas polémicos. Não queremos deixar dúvidas sobre o nosso posicionamento acerca do Pacto de Migrações e Asilo, ontem aprovado pelo Parlamento Europeu. Há uma crise demográfica na Europa, que não é de hoje, nem é de ontem, e que afeta o nosso futuro comum. Uma política europeia de migração eficaz, humanitária e segura é a única forma de honrar os valores europeus, a solidariedade e de respeitar a dignidade da pessoa humana. Senhor Primeiro-Ministro, seria bizarro estarmos a 2 meses da realização das eleições europeias e não as ter como tema neste debate. Serão eleitos 705 deputados na União e constituída a nova composição das restantes instituições europeias. O que nos interessa não é tanto saber quem é que vai ocupar os lugares não eletivos. O que importa verdadeiramente é garantir que a democracia representativa na Europa saia reforçada. Dito isto, recordo a afirmação da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a propósito do crescimento dos movimentos populistas na Europa e dos efeitos perversos da desinformação, e que passo a citar. A nossa Europa pacífica e unida está a ser desafiada como nunca pelos populistas, pelos nacionalistas, pelos demagogos, sejam eles de extrema-direita ou de extrema-esquerda. O objetivo é o mesmo. Querem espezinhar os nossos valores e querem destruir a nossa Europa. Fim de citação. Partilha, Sr. Primeiro-Ministro, desta preocupação da Presidente da Comissão Europeia? Finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, Portugal está subrepresentado nas instituições europeias com um total de quadros bastante inferior à média dos Estados-membros. Uma situação lastimável. O número de candidatos portugueses que participam em concursos de recrutamento é reduzida face à dimensão do país. Como pretende, Sr. Primeiro-Ministro, dinamizar a estratégia nacional para as carreiras europeias referidas no programa de governo e incentivar as candidaturas de cidadãos portugueses para repor o equilíbrio entre países? Os meus votos de bom trabalho em Bruxelas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.